Dizem que lua de mel é para começar uma vida nova com amor. Mas Helena provou o contrário. Na suíte mais cara de Bora Bora, ela ouviu do marido milionário as palavras que quebraram qualquer chance de felicidade. Você é um erro. O que Otávio não sabia era que essa frase revelaria segredos sobre Helena que o fariam implorar perdão de joelhos. Esta é uma história sobre como o orgulho pode destruir tudo, e como a verdade, quando finalmente aparece, tem o poder de transformar corações de pedra em carne novamente. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você já ouviu palavras que marcaram sua vida para sempre? A lancha deslizou pela água cristalina de Bora Bora como uma lâmina cortando seda. Helena segurava a lateral com força, não pela velocidade, mas pela tensão que tomava conta do seu corpo desde que saíram do aeroporto. Ao seu lado, Otávio checava e-mails no celular, alheio à paisagem paradisíaca que o cercava. Senhor e senhora Carvalho, chegamos ao resort, anunciou o condutor em inglês, com um sorriso profissional que Helena tentou retribuir. Otávio nem levantou os olhos da tela. Finalmente, murmurou guardando o aparelho no bolso do blazer impecável. Helena observou o marido de 3 dias. Alto, ombros largos, cabelos escuros sempre penteados para trás, mandíbula quadrada que ficava ainda mais marcada quando ele estava irritado, como agora. As mãos grandes e bem cuidadas, o relógio suíço que custava mais que a maioria das pessoas ganha em um ano. A postura ereta de quem nunca duvidou do próprio poder. Ela, por outro lado, vestia um vestido azul claro que havia escolhido especialmente para a chegada. Cabelos castanhos ondulados soltos nos ombros, pele levemente dourada pelo sol brasileiro, olhos verdes que costumavam brilhar mas que agora pareciam opacos. Tinha 26 anos, mas se sentia como uma adolescente assustada fingindo ser adulta. O casamento havia sido 3 dias atrás. Uma cerimônia grandiosa no jardim da mansão dos pais de Otávio, com 500 convidados, 5 tipos de champanhe francês e um vestido de noiva que custou mais que um apartamento. Helena sorriu para as fotos, acenou para os convidados, disse sim, na hora certa, mas não houve beijo apaixonado no altar. Não houve lágrimas de felicidade. Não houve olhares cúmplices durante a festa. Houve apenas o cumprimento de um acordo. As famílias Carvalho e Silva eram amigas há décadas. Otávio precisava de uma esposa para sua imagem pública. Sócio de um dos maiores fundos de investimento do país, ele estava sendo cogitado para cargos políticos importantes, e um homem casado passava mais confiança. Helena precisava salvar a empresa de eventos do pai, que estava à beira da falência. Um casamento de conveniência disfarçado de conto de fadas. O resort apareceu na sua frente como uma visão. Chalés sobre palafitas conectados por pontes de madeira clara. Águas tão azuis que pareciam artificiais. Palmeiras balançando suavemente na brisa tropical. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Bem-vindos ao Le Méridien Bora Bora, disse a recepcionista, uma jovem taitiana de sorriso genuíno. Lua de mel? Sim. Helena respondeu antes que Otávio pudesse falar. Que maravilhoso! Temos champanhe e frutas tropicais esperando na suíte presidencial. O jantar romântico na praia pode ser às 8? Helena olhou para Otávio. Ele estava mexendo no celular novamente. Perfeito, ela disse, sentindo as bochechas corarem. O trajeto até a suíte foi feito em silêncio. Otávio caminhava 2 passos à frente, como se estivesse sozinho. Helena carregava a própria bolsa. Ele nem se ofereceu para ajudar. A suíte presidencial era um sonho. Cama king size com dossel branco, varanda privativa sobre a lagoa, banheira de imersão com vista para o mar, sala de estar decorada com flores tropicais. Na mesa de centro, uma garrafa de champanhe Dom Perignon gelada e uma bandeja de frutas exóticas cortadas em formato de coração. Piscina privativa também, comentou Helena tentando quebrar o gelo. Otávio olhou ao redor sem demonstrar qualquer emoção. Caro demais para o que oferece, Helena sentiu o estômago se contrair. É nossa lua de mel, Otávio. É um compromisso social. Ele corrigiu.
afrouxando a gravata. Nada mais. Ele pegou a mala e se dirigiu ao closet, começando a pendurar os ternos com precisão militar. Helena ficou parada no meio da sala observando-o organizar tudo como se estivesse montando um escritório, não um ninho de amor. Você quer tomar o champanhe? Tentou novamente. Não bebo álcool sem necessidade. As frutas estão bonitas. Açúcar demais. Helena se sentou na beirada da cama, as mãos tremendo levemente. Lembrou da conversa com a mãe 2 semanas antes do casamento. Minha filha, casamento não é sobre paixão, é sobre parceria. Otávio é um bom homem, respeitado, próspero. Ele vai cuidar bem de você. Mas mãe, eu nem converso com ele direito. O amor vem com o tempo, Helena, você vai ver. Agora sentada naquela suíte paradisíaca, Helena se perguntava quanto tempo seria necessário. Anos, décadas, uma vida inteira? Otávio saiu do closet, já vestindo uma bermuda social e camisa de linho branca. Parecia saído de uma revista de lifestyle, impecável mesmo em roupas casuais. Vou trabalhar um pouco na varanda, anunciou pegando o laptop. O fuso horário está complicando alguns negócios. Helena olhou o relógio. Eram 7 da noite. No Brasil, 2 da madrugada. Que negócios funcionam na madrugada? Otávio parou na porta da varanda e a olhou pela primeira vez desde que chegaram. Seus olhos castanho escuros tinham uma frieza que ela ainda não havia se acostumado. Negócios importantes, disse simplesmente. Helena ficou sozinha na suíte. O som das ondas entrando pela varanda aberta deveria ser romântico, mas soava melancólico. Ela se levantou e foi até a bandeja de frutas. Pegou um pedaço de manga. O sabor doce explodiu na sua boca. Mas nem isso conseguiu melhorar seu humor. Do lado de fora, ouvia Otávio falando ao telefone em inglês, discutindo números e percentuais com a mesma paixão que outros homens reservavam para falar de futebol. Helena abriu a própria mala e começou a desembalar as roupas. Havia trazido lingeries especiais, vestidos leves e coloridos, biquínis novos, roupas de uma mulher que esperava ser desejada, admirada, amada. Guardou tudo no closet tentando não olhar para os ternos de Otávio pendurados com espaçamento matemático. Às 8 em ponto, a recepcionista ligou perguntando se eles desceriam para o jantar romântico na praia. Otávio, Helena chamou da porta da varanda. O jantar. Cancela. Estou ocupado. Helena voltou ao telefone. Podemos remarcar para amanhã? Claro, sem problema algum. Ela desligou e se sentou no sofá da sala. Lá fora, Otávio continuava falando de mercados asiáticos e flutuações cambiais. Helena pegou o celular e quase ligou para a melhor amiga, Carla. Quase contou que a lua de mel estava sendo um desastre desde a primeira hora. Quase admitiu que havia cometido o maior erro da sua vida. Mas não ligou. Em vez disso, pediu serviço de quarto, uma salada leve e água com gás. Comeu sozinha na mesa da varanda, observando outros casais caminharem pela praia de mãos dadas, rindo, se beijando. Quando Otávio finalmente terminou de trabalhar, já passava das 11 da noite. Helena estava deitada na cama, fingindo ler um livro. Vou tomar banho, ele anunciou, pegando o pijama no closet. Helena acenou sem levantar os olhos das páginas que não estava conseguindo processar. Quando Otávio saiu do banheiro, ela fingiu estar dormindo. Ele deitou no outro lado da cama. Uma cama king size tão grande que eles nem se tocaram acidentalmente. Helena ficou acordada até às 3 da manhã, ouvindo a respiração profunda e regular do marido, se perguntando como 2 pessoas podiam estar tão próximas fisicamente e tão distantes emocionalmente. Do lado de fora, as ondas continuavam quebrando na areia com um ritmo hipnótico. Mas dentro da suíte presidencial, o silêncio era ensurdecedor. Helena fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Por favor, que amanhã seja diferente. Que ele me olhe de verdade. Que a gente pelo menos tente. Ela ainda não sabia que o amanhã seria muito pior. E que uma única frase mudaria tudo para sempre. Helena acordou com o barulho de louças batendo. Olhou para o lado da cama. Vazio. O travesseiro de Otávio estava arrumado, como se ninguém tivesse dormido ali. Ela checou o relógio. 9 da manhã. Na sala,
Encontrou Otávio tomando café da manhã sozinho. Terno cinza impecável, gravata azul marinho, cabelo perfeitamente penteado. Parecia pronto para uma reunião de negócios, não para o segundo dia de lua de mel no paraíso. Bom dia, disse Helena, tentando soar casual. Otávio levantou os olhos do tablet por 2 segundos. Bom dia. Helena se serviu de café e se sentou à mesa. Otávio voltou a ler as notícias financeiras, mastigando torrada sem fazer ruído. Dormiu bem? Ela tentou puxar conversa. Sim, o café está gostoso. Helena bebeu o café em silêncio, observando o marido. Seus dedos longos deslizavam pela tela do tablet com precisão. Os olhos percorriam os números e gráficos com a concentração de um cirurgião. Ele tinha uma pequena cicatriz no queixo que ela nunca havia notado antes, provavelmente de algum acidente na infância. Otávio. Fala. O que você quer fazer hoje? Ele finalmente parou de ler e a olhou. Fazer? É nossa lua de mel. Mergulho, passeio de barco, massagem para casais. Helena. Ele suspirou como se estivesse falando com uma criança. Eu tenho trabalho. Mas estamos em Bora Bora. Você não pode descansar 2 dias? Otávio pousou o tablet na mesa com mais força do que necessário. 2 dias. Helena, você não entende nada sobre responsabilidades reais, né? A frase saiu cortante, mas Helena tentou manter a calma. Eu entendo sim. Só acho que... Você acha? Ele a interrompeu. Você sempre acha, mas nunca parou para pensar que enquanto você fica aí querendo brincar de turista, eu tenho um fundo de 500 milhões sob minha responsabilidade? Helena sentiu o rosto esquentar. Eu não estou brincando. Só queria passar um tempo com meu marido. Marido. Otávio repetiu a palavra como se fosse um palavrão. Que conceito romântico você tem da nossa situação? Nossa situação? Helena se levantou da cadeira. Otávio, nós somos casados. Nós somos sócios numa transação comercial. Ele corrigiu friamente. Eu ganho uma esposa adequada para minha carreira política. Você ganha estabilidade financeira e status social. Seu pai ganha um investidor para salvar a empresa dele da falência. As palavras atingiram Helena como tapas na cara. Ela sabia que o casamento havia sido arranjado, mas ouvir tudo reduzido a uma transação comercial doeu mais do que esperava. Eu sei como começou, disse com a voz trêmula, mas pensei que a gente podia tentar. Tentar o quê? Se apaixonar? Otávio soltou uma risada seca. Helena, você tem 26 anos, mas às vezes fala como uma adolescente. E o que há de errado em tentar ser feliz? Otávio se levantou e caminhou até a varanda. De costas para ela, olhando a lagoa azul turquesa, disse: Felicidade é um luxo que pessoas com responsabilidades reais não podem se dar. Helena o seguiu. Então você nunca pretendeu tentar? Nem um pouquinho? Tentar o quê? Ele se virou para ela impaciente. Helena, seja realista. Olha para nós dois. Você é uma sonhadora que passa o dia organizando festas de aniversário. Eu construo impérios financeiros. Você lê romances cor-de-rosa. Eu leio relatórios de mercado. Você acredita em contos de fadas. E você acredita em quê? Ela o interrompeu já irritada. Em números, em contratos, em coisas concretas. E eu não sou concreta? Otávio a olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um investimento duvidoso. Você é... complicada. A palavra ecoou no ar tropical como um tiro. Helena ficou parada, processando o que acabara de ouvir. Complicada? É. Tem expectativas irreais. Vive no mundo da fantasia. Ter expectativas de carinho do próprio marido é irreal? Quando o casamento é baseado em conveniência, sim. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos. Otávio, eu sei que não foi um casamento por amor, mas a gente podia pelo menos tentar ser amigos. Amigos? Ele repetiu como se fosse uma piada. Helena, amizade exige afinidade, interesses em comum, compatibilidade intelectual. E a gente não tem nada disso? Silêncio pesado.
Otávio olhou para ela por alguns segundos como se estivesse considerando a resposta. Sinceramente, não. Não temos. A brutalidade da honestidade dela o atingiu como um soco no estômago. Helena deu um passo para trás. Nossa. É melhor ser claro desde o início. Otávio continuou, voltando a olhar para o mar. Assim ninguém se machuca com expectativas falsas. Tarde demais para isso, Helena sussurrou. Ele se virou novamente para ela. O quê? Eu disse que é tarde demais. Eu já me machuquei. Otávio suspirou, passando a mão pelo cabelo. Helena, você vai se acostumar, é só questão de tempo. Me acostumar com o quê? Com um marido que me trata como se eu fosse um móvel? Com a realidade. Com o fato de que casamento adulto não é igual aos filmes que você assiste. Helena sentiu a raiva subindo pelo peito. Sabe o que é adulto, Otávio? É tentar fazer uma relação funcionar. É ter respeito pela pessoa com quem você decidiu se casar. Eu respeito você. Respeitando, você mal olha para mim. Trabalha durante o jantar, dorme como se eu fosse contagiosa, fala comigo como se eu fosse uma secretária incompetente. Otávio se virou completamente para ela, os olhos brilhando de irritação. Helena, você está sendo dramática. Dramática? Ela elevou a voz. Otávio, ontem à noite eu fiquei 3 horas acordada tentando entender por que meu marido me trata com menos carinho que um estranho na rua. Talvez porque você tem expectativas irreais sobre... Sobre o quê? Sobre ser tratada como um ser humano? Sobre romance? Sobre paixão? Sobre coisas que não existem no mundo real? Helena ficou em silêncio por um momento, observando o rosto contorcido de raiva do marido. Era a primeira vez que o via demonstrar qualquer emoção intensa. Você realmente acredita que amor não existe? Perguntou baixinho. Eu acredito que amor é uma ilusão que pessoas imaturas usam para justificar decisões irracionais. E por isso você me trata mal. Eu não te trato mal, explodiu. Eu te trato com a realidade, sem mentiras, sem fingimento, sem teatro. Sem humanidade também, Helena retrucou. O comentário atingiu um nervo. Otávio cerrou os punhos, o rosto ficando vermelho. Helena, você quer saber a verdade? Quero. Ele deu 2 passos na direção dela, os olhos faiscando de raiva contida. A verdade é que você é um erro que eu não tive tempo de evitar. O mundo parou. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A garganta fechou, as pernas ficaram bambas, o ar pareceu rarefeito. Um erro? Repetiu com a voz quebrada. Otávio percebeu imediatamente que havia cruzado uma linha, mas o orgulho não o deixou recuar. É, um erro de cálculo. Eu deveria ter me casado com alguém da minha área, do meu nível intelectual. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Alguém que entendesse que casamento não é brincadeira, é negócio, continuou Otávio, agora sem conseguir parar. Alguém que não ficasse me perturbando com expectativas infantis sobre lua de mel romântica. Helena deu mais um passo para trás, as mãos tremendo. Alguém que não me fizesse perder tempo explicando coisas óbvias, ele terminou. Silêncio absoluto. Apenas o som das ondas e dos pássaros tropicais ao fundo. Helena olhou para Otávio como se estivesse vendo um estranho, o homem com quem havia se casado, o homem que deveria protegê-la, acabara de destruí-la com palavras. Helena. Otávio começou, talvez percebendo a gravidade do que havia dito. Mas ela já estava se afastando. Sem dizer uma palavra, Helena entrou na suíte, pegou a bolsa e as chaves do quarto reserva que havia solicitado secretamente antes da viagem. Saiu da suíte presidencial sem olhar para trás. Lá fora, Otávio ficou sozinho na varanda, olhando o mar paradisíaco. E pela primeira vez na vida, sentiu um vazio que nenhum sucesso financeiro conseguiria preencher. Otávio ficou parado na varanda por 10 minutos depois que Helena saiu. O ar tropical, que antes parecia pesado pela discussão, agora estava sufocante de silêncio. Ele olhava fixamente para a lagoa azul turquesa, mas sua mente estava em outro lugar, processando as próprias palavras como se ouvisse a gravação de outra pessoa.
Você é um erro. A frase ecoava na cabeça dele como um sino quebrado. Não era bem isso que queria dizer. Ou talvez fosse exatamente isso. E agora ele estava assustado com a própria crueldade. Voltou para dentro da suíte e notou imediatamente que a bolsa de Helena havia sumido. Apenas sua mala continuava no closet, mas a bolsa pequena que ela sempre carregava não estava em lugar nenhum. Deve ter ido tomar café, murmurou para si mesmo, voltando ao tablet. Mas não conseguiu se concentrar nos números. As palavras dançavam na tela sem fazer sentido. Depois de reler o mesmo parágrafo 5 vezes, desistiu e foi tomar banho. Ficou embaixo da ducha por quase 1 hora, deixando a água morna escorrer pelo corpo tenso. Era assim que resolvia todos os problemas. Banho longo, pensamento lógico, solução prática. Sempre funcionava no trabalho. Sempre funcionava na vida. Mas dessa vez, as soluções não vinham. Quando saiu do banheiro, Helena ainda não havia voltado. Eram 11 da manhã. Otávio se vestiu. Bermuda social bege, camisa polo branca, sapato de vela, e desceu para procurá-la no restaurante do resort. O garçom filipino, sorridente e prestativo, o cumprimentou efusivamente. Senhor Carvalho, como está aproveitando a lua de mel? Muito bem. Você viu minha esposa esta manhã? Não, senhor. Nem ontem à noite no jantar romântico que cancelaram. Otávio assentiu e pediu uma mesa para um. Comeu sozinho. Salmão grelhado, salada verde, água mineral, observando outros casais ao redor. Um casal jovem ria alto compartilhando um prato de frutas tropicais. Outro casal mais maduro se alimentava mutuamente com garfadinhas de sobremesa, olhando nos olhos um do outro como adolescentes apaixonados. Tudo muito ridículo, pensou Otávio. Muito teatral. Mas por que o incomodava tanto? Depois do almoço, voltou para a suíte esperando encontrar Helena. Vazia. A cama continuava desfeita do lado dela, a mala intocada. Eram 2 da tarde. Otávio tentou trabalhar, mas pela primeira vez na vida adulta não conseguiu. Os relatórios financeiros que normalmente o absorviam completamente pareciam incompreensíveis. Fechou o laptop com irritação e decidiu procurá-la pelo resort. Andou por todos os restaurantes, piscinas, áreas de lazer. Perguntou para funcionários, outros hóspedes. Ninguém havia visto uma mulher brasileira, cabelos castanhos, olhos verdes, vestido azul claro. Na recepção, uma funcionária taitiana o atendeu com o sorriso profissional de sempre. Posso ajudá-lo, Sr. Carvalho? Estou procurando minha esposa, Helena Carvalho. Vocês a viram hoje? A recepcionista consultou o computador. Não temos registro da senhora saindo do resort, senhor. Tem certeza? Absoluta. Para sair, todos os hóspedes precisam devolver a chave ou avisar na recepção. Um alívio estranho tomou conta de Otávio. Pelo menos ela não havia ido embora do resort. Mas onde estava? Voltou para a suíte às 5 da tarde. Ainda vazia. Ligou para o celular dela. Chamava, mas ninguém atendia. Às 6, ligou novamente. Direto para a caixa postal. Às 7, uma terceira tentativa. A mesma coisa. Otávio se sentou na varanda, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Era objetivamente bonito. O tipo de paisagem que aparecia em propagandas de agências de viagem. Mas ele sentia uma inquietação crescente no peito, algo que nunca havia experimentado antes. Era preocupação, medo, culpa. Aos 37 anos, Otávio Carvalho havia construído um império financeiro baseado em controle absoluto. Ele controlava investimentos milionários, influenciava decisões políticas, comandava uma equipe de 50 funcionários. Sua vida era uma sequência previsível de decisões lógicas e resultados esperados. Mas agora, pela primeira vez, alguém, estava fora do seu controle, e isso o aterrorizava. Às 8 da noite desceu novamente para jantar. A mesma mesa de ontem, o mesmo garçom, o mesmo menu requintado. Mas desta vez, comeu mecanicamente sem saborear nada. Sua esposa não vem jantar? Perguntou o garçom solicitamente. Está indisposta, Otávio respondeu.
Posso mandar algo para o quarto? Uma sopa leve, talvez? Não, obrigado. Otávio voltou para a suíte às 9h30. Durante o elevador até o andar da suíte presidencial, imaginou Helena lá dentro, talvez assistindo TV, talvez tomando banho. Iriam conversar como adultos civilizados, resolver o mal-entendido da manhã, seguir com a lua de mel de forma cordial. Mas a suíte continuava exatamente como ele havia deixado. Vazia, silenciosa, estranhamente grande para uma pessoa só. Otávio se sentou no sofá da sala e, pela primeira vez no dia, permitiu-se processar completamente a situação. Helena havia desaparecido por mais de 8 horas, sem avisar, sem dar satisfações, sem responder o telefone. Em circunstâncias normais, Otávio ficaria irritado com tamanha falta de consideração. Mas estas não eram circunstâncias normais. Ele havia dito coisas terríveis. Você é um erro. Por que havia dito isso? Helena estava sendo irritante com as expectativas românticas dela, é verdade. Mas chamar a própria esposa de erro era cruel até mesmo para os padrões dele. Otávio pegou o celular e ligou novamente. Dessa vez, nem tocou. Telefone desligado. Às 11 da noite, desceu novamente para a recepção. Desculpe incomodar novamente, disse para a mesma funcionária. Minha esposa ainda não apareceu. Estou ficando preocupado. O senhor quer que chamemos segurança para procurá-la. Otávio hesitou. Chamar segurança significaria admitir publicamente que havia perdido a esposa no segundo dia de lua de mel. Significaria explicar por que ela havia sumido. Significaria expor a situação constrangedora do casamento deles. Ainda não, disse finalmente. Mas, se vocês a virem, podem pedir para entrar em contato comigo? Claro, Sr. Carvalho. De volta à suíte, Otávio tentou dormir. Deitou na cama king size, que agora parecia ainda maior com apenas uma pessoa, e ficou olhando o teto por horas. Onde Helena estava? O que estava fazendo? Com quem estava falando? Pela primeira vez, Otávio se deu conta de que não sabia absolutamente nada sobre ela. Não sabia quais eram seus medos, seus sonhos, suas músicas favoritas. Não sabia se ela tinha amigas íntimas, hobbies, planos para o futuro. Durante os 6 meses de noivado, eles haviam se encontrado apenas para ocasiões sociais, jantares com as famílias, eventos públicos, reuniões para planejar o casamento. Conversavam sobre logística, não sobre vida. Agora, deitado sozinho numa cama de lua de mel, Otávio percebeu que havia se casado com uma completa estranha, e que esta estranha havia desaparecido depois de ele a chamar de erro. Às 3 da madrugada, finalmente pegou no sono. Acordou às 6 da manhã com o barulho dos pássaros tropicais. A primeira coisa que fez foi olhar para o lado da cama. Vazia. Levantou-se rapidamente e verificou o banheiro, a varanda, o closet. Helena não havia voltado. Uma noite inteira fora da suíte. Numa ilha paradisíaca, no segundo dia de lua de mel. Otávio se vestiu às pressas e desceu para a recepção, o coração batendo mais rápido que o normal. Bom dia, Sr. Carvalho, cumprimentou a recepcionista do turno da manhã. Vocês viram minha esposa, Helena? Não, senhor. Quer que verifiquemos se ela usou algum serviço do resort? Por favor. A funcionária digitou no computador por alguns minutos. Sr. Carvalho disse finalmente. Tenho uma informação que pode interessá-lo. O coração de Otávio falhou. O quê? Sua esposa reservou um quarto adicional antes da viagem. Quarto 247. Chalé individual. Ela fez check-in ontem de manhã. Otávio ficou em silêncio, processando a informação. Helena havia reservado um quarto separado. Antes mesmo de chegarem a Bora Bora, ela já havia se preparado para ficar longe dele. E ele nem sabia. Otávio ficou parado na recepção como se tivesse levado um soco no estômago. A informação ecoava na mente dele como uma sirene. Helena havia reservado um quarto separado antes da viagem. Ela não havia desaparecido impulsivamente depois da discussão. Ela havia planejado ficar longe dele desde o início. Senhor Carvalho.
A recepcionista o chamou gentilmente. O senhor está bem? Sim, Otávio balbuciou. Quando exatamente ela fez essa reserva? A funcionária consultou novamente o sistema. Há 5 dias, senhor. Na véspera do voo para cá. 5 dias atrás. 1 dia antes de embarcarem para Bora Bora. 2 dias depois do casamento. E ela? Ela pediu algum serviço especial neste quarto. Deixe-me verificar. A funcionária digitou rapidamente. Sim, senhor. Ela solicitou um pacote de atividades individuais. Massagem solo, aulas de mergulho particulares, passeios de caiaque para uma pessoa. Também pediu refeições no quarto por 5 dias. Cada palavra era como uma estocada. Helena não apenas havia se preparado para ficar longe dele. Havia planejado uma lua de mel completamente separada, como se ele nem existisse. Posso ter o número do quarto? Perguntou, a voz saindo mais baixa que pretendia. Chalé 247, senhor. Mas talvez seja melhor ligar antes de ir até lá. Otávio nem ouviu o final da frase. Saiu da recepção caminhando rapidamente, o sangue pulsando nas têmporas. O caminho até o chalé 247 serpenteava por uma trilha de madeira sobre a água, passando por outros chalés menores, mais discretos que a suíte presidencial. A cada passo, mais perguntas bombardeavam sua mente. Por que Helena havia feito isso? Por que não havia dito nada? Como ela sabia que precisaria de um quarto separado se eles nem haviam conversado sobre expectativas para a lua de mel? O chalé 247 era pequeno, mas charmoso. Varanda privativa menor, sem piscina, mas ainda com vista para o mar. Através da janela, Otávio conseguiu ver movimento lá dentro. Bateu na porta 3 vezes. Silêncio. Helena? Sou eu. Mais silêncio. Helena, eu sei que você está aí. Preciso conversar com você. A porta se abriu lentamente. Helena apareceu usando um roupão branco do resort, cabelos soltos e úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. Estava sem maquiagem, os olhos vermelhos de quem chorou muito. O que você quer? Perguntou sem abrir a porta completamente. Conversar. Não temos nada para conversar. Helena, eu soube que você reservou este quarto antes da viagem. Ela o encarou sem demonstrar surpresa ou vergonha. E? Por quê? Helena soltou um riso sem humor. Você realmente não sabe? Não sei. Ela o observou por alguns segundos, como se tentasse decidir se ele estava sendo sincero ou cínico. Pode entrar, disse finalmente, abrindo a porta. O chalé era aconchegante, decoração mais simples que a suíte presidencial, mas com um charme tropical autêntico. Na mesa havia uma bandeja de café da manhã pela metade, frutas tropicais, croissants, café francês. Você comeu? Otávio perguntou automaticamente. Pouco. Helena se sentou na poltrona perto da janela. Não estava com muita fome. Otávio permaneceu de pé, sem saber como começar a conversa. Era estranho estar ali, naquele quarto que a própria esposa havia reservado para fugir dele. Por que você não me contou sobre este quarto? Perguntou finalmente. Helena o olhou como se ele tivesse perguntado por que a água é molhada. Porque eu sabia que você ficaria irritado. Irritado? Helena, você planejou uma lua de mel separada. Não. Ela corrigiu calmamente. Eu planejei uma fuga. A palavra atingiu Otávio como um tiro. Uma fuga? É, uma fuga para o caso de nossa lua de mel ser exatamente o que está sendo. Otávio se sentou na beirada da cama tentando processar. Você esperava que fosse ruim? Helena riu novamente, mas sem alegria. Otávio, nos 6 meses de noivado você conversou comigo fora de obrigações sociais quantas vezes? Ele ficou em silêncio, fazendo a conta mentalmente. Nenhuma, Helena respondeu por ele. 0. Nem uma única vez você ligou só para falar comigo. Nem uma vez você perguntou como foi meu dia. Nem uma vez demonstrou qualquer interesse em me conhecer. Eu estava ocupado com trabalho, eu sei, sempre trabalho. Otávio passou a mão pelo cabelo.
Helena, você sabia que nosso casamento era de conveniência. Conveniência não significa crueldade, ela retrucou. Eu sabia que não seria um conto de fadas, mas pensei que pelo menos teríamos cordialidade, respeito mútuo. Nós temos respeito mútuo. Helena o encarou com uma expressão que misturava tristeza e incredulidade. Otávio, ontem você disse que eu sou um erro. As palavras pairaram no ar como fumaça tóxica. Otávio olhou para as próprias mãos, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu me exaltei. Você me chamou de erro. Helena repetiu, a voz começando a tremer. Na nossa lua de mel, no segundo dia de casados. Helena, você sabe há quanto tempo eu não ouvia essa palavra? Otávio levantou os olhos confuso. Que palavra? Erro. Algo na forma como ela disse a palavra, com uma dor profunda que ia além da discussão de ontem, fez Otávio prestar atenção de verdade pela primeira vez. O que você quer dizer? Helena se levantou da poltrona e caminhou até a varanda. De costas para ele, olhando o mar, disse: Minha família sempre me chamou assim. Como assim? Erro, peso, incômodo. Sua voz estava ficando mais baixa. Eu fui uma gravidez não planejada, Otávio. Meus pais se casaram aos 19 anos por minha causa. Atrasou os planos de carreira do meu pai. Atrapalhou os estudos da minha mãe. Otávio ficou em silêncio, uma sensação estranha crescendo no peito. Durante toda a infância, sempre que alguma coisa dava errada, dinheiro apertado, discussões, problemas na empresa, eles lembravam que se não fosse por mim, as vidas deles teriam sido diferentes, melhores. Helena se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Sabe qual foi a primeira coisa que minha mãe disse quando você pediu minha mão? Otávio balançou a cabeça. Finalmente alguém vai tirar Helena da nossa responsabilidade. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Otávio sentiu algo se contorcendo no estômago. Uma sensação que não conseguia identificar. Helena, eu não sabia. Claro que não sabia. Ela disse sem amargura. Você nunca perguntou. Em 6 meses de noivado, você nunca perguntou sobre minha infância, minha família, meus sentimentos sobre nada. Otávio tentou lembrar de alguma conversa pessoal que haviam tido. Não conseguiu. Então, quando você me chamou de erro ontem, Helena continuou, foi como voltar para casa, para aquele lugar onde eu sempre fui indesejada. A culpa atingiu Otávio como uma onda gigante. Ele havia repetido, sem saber, as piores palavras que alguém poderia dizer para Helena. Havia tocado numa ferida que ele nem sabia que existia. Por isso você reservou este quarto. Ele disse baixinho. Por isso eu reservei este quarto. Porque eu sabia que você não me queria realmente. Sabia que nossa lua de mel seria apenas mais uma obrigação social para você. Helena. E eu estava certa, não estava? Ela o encarou diretamente. Você passou o primeiro dia trabalhando, cancelou o jantar romântico, dormiu como se eu fosse contagiosa. Otávio não conseguiu rebater porque tudo era verdade. Então eu reservei um lugar para onde fugir quando ficasse insuportável, Helena concluiu. E ontem ficou. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos. O som das ondas e dos pássaros entrava pela varanda, criando uma trilha sonora paradisíaca para uma conversa devastadora. Por que você aceitou se casar comigo? Otávio perguntou finalmente. Helena sorriu tristemente. Porque pensei que mesmo um casamento de conveniência seria melhor que viver como um fardo na casa dos meus pais. E não é? Ainda estou decidindo. A resposta atingiu Otávio de forma inesperada. Durante toda sua vida adulta, ele havia sido desejado. Por mulheres, por empresários que queriam fazer negócios com ele, por políticos que buscavam apoio financeiro. A ideia de que alguém estivesse decidindo se queria estar ao lado dele era completamente nova e aterrorizante. Helena, ele disse se levantando. Eu não sabia de nada disso. Eu sei. Se eu soubesse, o que você teria feito diferente? Ela perguntou genuinamente curiosa. Otávio abriu a boca para responder, mas parou. Teria feito algo diferente?
Teria tentado conhecê-la melhor? Teria sido mais gentil? Honestamente, não sabia. E essa incerteza o assustou mais que qualquer crise financeira que já havia enfrentado. Otávio ficou plantado no meio do chalé, olhando Helena como se a visse pela primeira vez. A mulher na sua frente não era mais a jovem ingênua que ele havia julgado estar tentando transformar um casamento de conveniência em romance. Era alguém que carregava cicatrizes profundas. Alguém que havia construído defesas silenciosas contra a rejeição. Alguém que ele havia magoado exatamente no lugar mais vulnerável. Helena, ele disse finalmente, eu posso me sentar. Para a gente conversar direito? Ela hesitou, depois acenou na direção da poltrona. Otávio se acomodou enquanto Helena permanecia na varanda, mantendo distância física entre eles. Conta para mim, ele disse baixinho. Sobre sua família, sobre como era crescer se sentindo um erro. Helena o olhou surpresa. Era a primeira vez que ele pedia para ela falar sobre si mesma. Por quê? Perguntou. Porque eu preciso entender o que eu fiz ontem. Helena se apoiou no batente da porta da varanda, os braços cruzados como uma proteção inconsciente. Meu pai, Ricardo, tinha 20 anos quando eu nasci. Estava no 2º ano de administração, trabalhava meio período numa loja de autopeças para pagar a faculdade. Minha mãe, Sônia, tinha 19. Estudava pedagogia. Otávio a observava falar, notando detalhes que nunca havia percebido. A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa. O jeito que seus olhos se tornavam mais verdes quando ela estava emocionada. Quando souberam da gravidez, tiveram que casar correndo. Papai abandonou a faculdade para trabalhar em tempo integral. Mamãe também parou de estudar. Aos 21 anos, eles já tinham uma família para sustentar e nenhuma formação. E eles culpavam você por isso? Não diretamente. Nunca disseram é culpa sua. Mas... Helena pausou, escolhendo as palavras. Sempre que o dinheiro estava apertado, sempre que eles discutiam, sempre que algo não dava certo, eles lembravam como tudo seria diferente se eu não tivesse nascido. Otávio sentiu um aperto no peito. Como assim? Sabe aquelas brigas de casal onde um joga na cara do outro os sacrifícios que fez? Era isso, mas eu estava sempre no meio. Se não fosse por ela, eu teria me formado. Se não fosse pela Helena, nós poderíamos viajar. Se não fosse por ela, eu teria aceito aquele emprego em São Paulo. Helena se afastou da varanda e se sentou na beirada da cama, finalmente mais próxima dele. Eles não eram pessoas más, Otávio. Eram apenas jovens demais, assustados demais. Mas eu cresci sentindo que minha existência havia arruinado a vida deles. E isso continuou até você sair de casa? Até ontem, ela corrigiu. Quando minha mãe me deu os parabéns pelo casamento, sabe o que ela disse? Otávio balançou a cabeça. Disse que agora eu era problema de outra pessoa. A frase atingiu Otávio como um soco. Ele começou a entender a dimensão do que havia feito ontem. Helena havia crescido se sentindo um fardo, um problema, um erro. E ele, sem saber de nada disso, havia confirmado os piores medos dela. Helena, ele disse, a voz rouca. Eu sinto muito. Por quê? Por ter dito aquelas coisas ontem. Se eu soubesse... Se você soubesse, teria mentido para me poupar? Ela perguntou diretamente. A pergunta pegou Otávio de surpresa. Eu... não sei. Pelo menos você é honesto. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Otávio observava Helena, realmente observava. Viu como ela segurava as próprias mãos quando estava nervosa. Como seus ombros se curvavam levemente para dentro, como se estivesse sempre se protegendo de um ataque. Como seus olhos se desviavam quando falava sobre coisas dolorosas. Por que você aceitou se casar comigo? Ele perguntou novamente. Já respondi isso. Não. Você disse que pensou que seria melhor que viver como fardo na casa dos seus pais. Mas por que eu? Por que não qualquer outro homem? Helena sorriu tristemente. Porque você foi o único que apareceu. Como assim? Otávio, você acha que eu tive muitos namorados na vida?
Ele pensou sobre isso. Durante o noivado, ela nunca havia mencionado relacionamentos anteriores. Ele havia assumido que fosse discrição, mas talvez fosse outra coisa. Não sei, admitiu. Tive 2 namorados. 2. O primeiro durou 3 meses no final da faculdade. O segundo, 6 meses aos 24 anos. O que aconteceu? Helena deu de ombros. O que sempre acontecia. Eu era intensa demais, carente demais. Queria atenção demais. Como assim? Quando você cresce sentindo que é um problema, desenvolve 2 reações possíveis. Ou você se torna invisível para não incomodar, ou você se torna grudenta para tentar garantir que não vão te abandonar. Otávio começou a entender. E você virou grudenta. Exatamente. Ligava todo dia, queria saber onde eles estavam, ficava insegura quando eles saíam com amigos. Era exaustivo para eles, e para mim. Então você desistiu de namorar? Meio que sim. Decidi que era melhor me concentrar no trabalho, ajudar meu pai com a empresa de eventos, cuidar da minha vida. E aí apareci eu. Helena o olhou nos olhos pela primeira vez desde que começaram a conversar. Aí apareceu você, o filho do melhor amigo do meu pai. Bem-sucedido, respeitado, precisando de uma esposa para a carreira política, e eu precisando sair de casa. Uma transação perfeita. Foi o que pensei. Você ganhava uma esposa apresentável, eu ganhava liberdade, meu pai ganhava um sócio para salvar a empresa. Otávio se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas você esperava algo mais, não esperava? Helena hesitou antes de responder. Esperava. Cordialidade. Esperava que você pelo menos tentasse me conhecer um pouco. E eu não tentei. Não. Por quê? Por que você acha que eu não tentei? Helena o estudou com curiosidade. Você realmente não sabe? Não sei, porque você me via como uma obrigação, como uma item numa lista de coisas necessárias para sua carreira. Casa, carro de luxo, conta bancária milionária, esposa adequada. A análise era brutalmente precisa. Otávio não conseguiu negar. Você nunca me viu como uma pessoa. Helena continuou. Me via como um acessório. Bonita o suficiente para causar boa impressão. Bem educada o suficiente para não passar vergonha em eventos sociais. Discreta o suficiente para não atrapalhar seus negócios. Cada palavra era como uma estocada, mas Otávio sabia que merecia ouvir tudo. E quando você disse que eu era um erro ontem, Helena continuou, a voz ficando mais baixa. Foi como se você confirmasse que eu realmente não prestava nem para ser um acessório. A dor na voz dela era palpável. Otávio sentiu algo se partindo no peito. Helena. Ele começou, mas ela o interrompeu. Sabe o que é mais triste? O quê? Que eu me preparei para isso. Eu sabia que você não me queria de verdade. Sabia que nosso casamento seria frio, formal. E mesmo assim, uma parte idiota de mim esperava que você pelo menos tentasse gostar de mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Esperava que você olhasse para mim e pensasse: ok, não foi minha escolha, mas ela é minha esposa agora. Vou tentar fazer isso funcionar. Esperava pelo menos isso. Otávio se levantou da poltrona e se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa. E em vez disso eu te chamei de erro. Em vez disso você me chamou de erro, ela confirmou, secando as lágrimas com as costas da mão. Otávio se sentou na beirada da cama, ao lado dela, mas sem tocar. Helena, eu não sei como consertar isso. Talvez não dê para consertar. A possibilidade atingiu Otávio como um balde de água fria. Pela primeira vez ele considerou seriamente que Helena pudesse pedir o divórcio, que ela pudesse simplesmente ir embora. E surpreendentemente, a ideia o aterrorizou. Você quer se separar? Perguntou baixinho. Helena o olhou com expressão cansada. Sinceramente? Não sei. Ontem eu queria. Hoje de manhã eu queria. Agora. Agora eu só quero entender por que isso me machuca tanto. Como assim? Teoricamente deveria ser mais fácil. Você não me ama, eu sei disso. Você se casou comigo por conveniência, eu sei disso. Nosso casamento sempre foi uma farsa. Então por que machuca?
Helena encostou a cabeça nas mãos. Porque mesmo sabendo que era mentira, uma parte de mim queria acreditar que você poderia me ver como mais que um erro. Silêncio pesado se instalou entre eles. Lá fora, o paraíso tropical continuava sua sinfonia de ondas e pássaros, alheio ao drama humano se desenrolando no pequeno chalé. Helena, Otávio disse finalmente. Eu quero te conhecer. De verdade. Ela levantou a cabeça e o olhou. Por quê? Por quê? Porque você não é o que eu pensava. E o que você pensava? Otávio hesitou, sabendo que a honestidade poderia machucá-la ainda mais. Pensava que você era ingênua, mimada, sonhadora demais. Helena soltou um riso sem humor. Mimada. A menina que cresceu ouvindo que era um peso para a família. Eu sei que estava errado. E agora? Agora eu quero ter a chance de conhecer quem você realmente é. Helena o estudou por um longo momento, como se tentasse decidir se podia confiar nele. Otávio, disse finalmente. Você machucou meu coração ontem. Eu não sei se consigo abrir ele para você de novo. A vulnerabilidade na voz dela tocou algo em Otávio que ele nem sabia que existia. Posso tentar provar que mereço uma segunda chance? Helena não respondeu imediatamente. Olhou pela janela, depois para as próprias mãos, finalmente de volta para ele. Não sei, sussurrou. Não sei se tenho coragem. A confissão de Helena ecoou no pequeno chalé como uma sentença. Não sei se tenho coragem. As palavras simples carregavam o peso de uma vida inteira de rejeições. E Otávio sentia cada uma delas como pedradas no peito. Ele ficou ali sentado, olhando para a mulher ao seu lado, tentando processar a transformação que havia acontecido dentro dele nas últimas horas. Pela primeira vez na vida adulta, Otávio Carvalho, o homem que controlava impérios financeiros, que negociava com políticos e empresários poderosos, se sentia completamente perdido. Helena, ele disse baixinho, eu nunca pedi desculpas para ninguém na vida. Ela o olhou surpresa. Como assim? Literalmente. Nunca pedi desculpas. Nem quando criança, nem na adolescência nunca. Helena franziu a testa. Por quê? Otávio se levantou e caminhou até a varanda, olhando o mar azul turquesa que de repente parecia menos bonito. Porque meu pai me ensinou que pedir desculpas é sinal de fraqueza. Que homens de sucesso não se desculpam, apenas seguem em frente e fazem melhor na próxima. Sério? Sério. Desde pequeno, sempre que eu fazia alguma coisa errada, ele dizia: não chora, não se desculpa, apenas não repete o erro. Helena se aproximou, ficando na entrada da varanda. E você seguiu esse conselho a vida inteira? Religiosamente. No colégio, na faculdade, nos negócios. Sempre que alguma coisa dava errada, eu encontrava soluções práticas, compensações, acordos, mas nunca pedia desculpas. E funcionava. Otávio pensou sobre isso. Funcionava para os negócios. Quando você comete um erro numa operação financeira, você corrige os números, revisa as estratégias, minimiza os prejuízos. Ninguém quer ouvir desculpas, quer ver resultados. Mas relacionamentos não são negócios. Eu sei disso agora, ele se virou para ela. Mas até ontem eu tratava tudo da mesma forma, inclusive você. Helena se apoiou no batente da porta. Como você me tratava? Como um investimento que eu havia feito. Como uma decisão estratégica que precisava funcionar para meu benefício. A honestidade crua da resposta fez Helena piscar várias vezes. E ontem? Perguntou. Ontem, quando você reclamou das minhas prioridades, quando questionou a forma como eu estava tratando nossa lua de mel, eu reagi como sempre reajo quando alguém questiona minhas decisões. Com raiva, com arrogância, com a convicção absoluta de que eu estava certo e você estava sendo irracional. Otávio se sentou numa cadeira de vime na varanda. Helena se acomodou na cadeira ao lado. Mas quando você desapareceu ontem, ele continuou, aconteceu algo que nunca havia acontecido antes. O quê? Eu fiquei perdido. Completamente perdido. Helena o observava com atenção, vendo um lado de Otávio que ela nunca havia imaginado que existisse.
Perdi o controle da situação, ele admitiu. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia dormir. Ficava pensando onde você estava, se estava bem, se estava com raiva, se ia voltar. Você estava preocupado comigo? Estava desesperado, ele corrigiu. E isso me apavorou, porque eu nunca havia me sentido desesperado por causa de outra pessoa. Helena sentiu algo se mexendo no peito. E quando você descobriu sobre este quarto? Foi como levar um soco no estômago. Perceber que você havia se preparado para fugir de mim antes mesmo de me conhecer direito. Que você tinha certeza de que eu ia desapontá-la. E você entende por que eu pensei isso? Otávio acenou. Depois de tudo que você me contou, entendo perfeitamente. Você conhecia meu histórico. Homem de negócios, frio, prático, casando por conveniência. Era óbvio que eu não seria o marido amoroso e atencioso que qualquer mulher merece. Mas você não precisava ser amoroso, Helena disse suavemente. Só precisava ser humano. E eu não fui. Não. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando as águas cristalinas e os outros hóspedes que caminhavam pela praia ao longe, felizes e despreocupados. Helena, Otávio disse finalmente, você quer saber por que eu realmente me casei com você? Por conveniência, você já explicou. Não, essa foi apenas parte da razão. Helena se virou completamente para ele. Qual foi a outra parte? Otávio respirou fundo como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Porque você era segura. Como assim? Porque você não esperava nada de mim. Ou pelo menos, eu achava que não esperava. Helena franziu a testa. Eu não entendi. Helena, você sabe quantas mulheres já tentaram se casar comigo pelos meus dinheiro? Não faço ideia. Dezenas. Mulheres que fingiam estar apaixonadas, que se faziam de interessantes, que inventavam personalidades inteiras só para me conquistar. Otávio se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. E todas elas queriam a mesma coisa. Que eu fosse romântico, atencioso, apaixonado. Queriam que eu mudasse minha personalidade para me tornar o príncipe encantado dos sonhos delas. E isso te incomodava? Me incomodava porque eu sabia que era falso. Elas não me amavam, amavam minha conta bancária, mas fingiam que era amor verdadeiro e esperavam que eu correspondesse com a mesma intensidade. Helena começou a entender onde ele queria chegar. Quando seu pai sugeriu nosso casamento, Otávio continuou. Pensei. Finalmente uma mulher que sabe exatamente o que está fazendo. Não vai fingir que me ama, não vai esperar que eu seja romântico, não vai tentar me mudar. Você pensou que eu seria mais prática? Pensei que você seria como eu, fria, calculista, focada nos benefícios mútuos do acordo. Helena soltou um riso triste. E se decepcionou quando descobriu que eu tinha sentimentos. Me decepcionei quando descobri que você queria que eu tivesse sentimentos também. A confissão pairou no ar tropical como uma nuvem pesada. Por que você não tem? Helena perguntou baixinho. Otávio a olhou nos olhos. Realmente olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Eu achava que não tinha, até ontem. O que mudou ontem? Ontem, pela primeira vez na vida, eu senti medo real. Medo de que você fosse embora. Medo de que eu tivesse perdido algo importante antes mesmo de entender o que era. Helena sentiu o coração acelerar. E o que você acha que é? Não sei ainda. Ele admitiu. Mas sei que quando você me olha com esses olhos magoados, eu sinto uma dor que eu nunca senti antes. E sei que quando você sorri, as poucas vezes que vi você sorrir de verdade, alguma coisa dentro de mim fica mais leve. As palavras saíram hesitantes, como se ele estivesse aprendendo um idioma novo. E sei que a ideia de você me odiando pelo resto da vida me aterroriza mais que qualquer crise financeira que eu já enfrentei. Helena o observava falar, vendo a vulnerabilidade genuína na expressão dele. Otávio, ela disse suavemente, você está me dizendo que tem sentimentos por mim? Ele hesitou, claramente desconfortável com a pergunta direta. Estou dizendo que você importa, de uma forma que eu não entendo ainda, mas que eu não posso mais ignorar.
E o que isso significa, praticamente? Significa que eu quero tentar. Quero aprender como ter sentimentos. Quero aprender como fazer você se sentir valorizada em vez de rejeitada. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos novamente. Mas você sabe que isso vai exigir que você mude completamente, né? Eu sei. Vai exigir que você pare de me ver como uma obrigação e comece a me ver como uma pessoa. Eu sei. Vai exigir que você seja paciente comigo, mesmo quando eu for insegura demais ou carente demais. Otávio se levantou da cadeira e se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dela nas suas. Helena, eu sei que vou errar muito. Sei que vou falar coisas erradas, fazer coisas erradas. Sei que tenho 37 anos de hábitos ruins para desaprender. Helena olhou para as mãos grandes e quentes dele segurando as suas. Mas eu quero tentar. Ele continuou. Pela primeira vez na vida eu quero tentar ser melhor para alguém. Por quê? Ela sussurrou. Porque você merece. Porque você sempre mereceu ser vista, ser valorizada, ser amada. E eu quero ser o homem que faz isso por você. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Otávio. Eu sei que machuquei você. Sei que vou ter que reconquistar sua confiança. Sei que talvez você nunca consiga me perdoar completamente. Ele apertou suavemente as mãos dela. Mas você pode me dar uma chance de tentar? Uma chance de provar que posso ser mais que um erro na sua vida? Helena abriu os olhos e olhou para o homem ajoelhado na sua frente. Viu sinceridade onde antes havia frieza. Viu vulnerabilidade onde antes havia arrogância. Otávio, ela disse com a voz trêmula, você tem certeza? Porque se você tentar e depois desistir, se você me der esperança e depois me decepcionar de novo, eu não vou aguentar. Eu tenho certeza, ele disse sem hesitar. Pela primeira vez na vida, eu tenho certeza de algo que não envolve números ou contratos. Helena estudou o rosto dele por um longo momento. Ok, sussurrou finalmente. Ok, vamos tentar. O ok de Helena ecoou no ar salgado de Bora Bora como uma promessa frágil. Otávio permaneceu ajoelhado na frente dela, segurando suas mãos, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o fio tênue de esperança que havia se formado entre eles. Vamos tentar, Helena havia dito, 2 palavras simples que carregavam o peso de uma segunda chance. Mas Otávio sabia que tentar não seria suficiente. Não depois de tudo que havia aprendido sobre ela nas últimas horas. Não depois de entender a profundidade da dor que havia causado. Helena, ele disse ainda ajoelhado, antes de começarmos qualquer tentativa, eu preciso fazer algo que nunca fiz na vida. O quê? Pedir perdão, de verdade. Ela o observou vendo algo diferente nos olhos dele. Uma humildade que não estava lá antes. Pode falar. Otávio respirou fundo, reunindo coragem para as palavras mais difíceis da sua vida. Helena, me perdoa, por ter te chamado de erro, por ter repetido exatamente as palavras que te machucaram durante toda a infância, por ter tocado nas suas cicatrizes mais dolorosas sem nem saber que elas existiam. Sua voz estava rouca, carregada de uma emoção que ele ainda estava aprendendo a processar. Me perdoa por ter passado 6 meses de noivado te tratando como um objeto. Por ter me casado com você sem nem tentar descobrir quem você realmente é. Por ter chegado na nossa lua de mel com a atitude de que você era uma obrigação inconveniente. Helena sentia lágrimas queimando os olhos novamente, mas desta vez por um motivo diferente. Me perdoa por ter sido frio, arrogante, insensível. Por ter priorizado o trabalho acima de você no nosso primeiro dia de casados, por ter cancelado nosso jantar romântico como se fosse um compromisso corporativo sem importância. Otávio apertou suavemente as mãos dela. E me perdoa principalmente por ter feito você se sentir indesejada, por ter confirmado os seus piores medos sobre si mesma, por ter sido apenas mais uma pessoa na sua vida que te fez sentir que você era um peso, um erro, um problema. As palavras saíam entrecortadas agora, como se cada uma custasse um pedaço da alma dele. Helena, você não é um erro. Você nunca foi um erro. Você é.
Você é a primeira pessoa que me fez questionar se minha vida estava realmente completa. Você é a primeira pessoa que me fez querer ser melhor. Silêncio pesado se instalou entre eles. Apenas o som das ondas e dos pássaros tropicais preenchendo o espaço. E você me perdoa? Ele perguntou baixinho, quase sussurrando. Helena o olhou por um longo momento. Viu sinceridade onde antes havia frieza. Viu arrependimento onde antes havia arrogância. Viu um homem que estava genuinamente tentando mudar. Otávio, ela disse finalmente. Perdão não é algo que acontece de uma vez só. Ele franziu a testa confuso. Como assim? É um processo. Você machucou algo muito profundo em mim. Não é só sobre a briga de ontem. É sobre uma vida inteira de me sentir rejeitada. E você tocou exatamente nessa ferida. Otávio acenou, tentando entender. Então eu comecei a te perdoar quando você veio atrás de mim. Continuei perdoando quando você me ouviu de verdade pela primeira vez. Perdoei mais um pouco quando você admitiu seus erros sem tentar se justificar. E agora? Agora eu te perdoo por ontem. Pelas palavras cruéis, pela frieza, pela falta de sensibilidade. Otávio sentiu um alívio imenso tomando conta do peito. Mas, Helena continuou, ainda preciso aprender a confiar em você de novo. Ainda preciso ver se você vai conseguir realmente mudar, ou se vai voltar a me tratar como uma obrigação quando sairmos deste chalé. Eu vou mudar, ele disse com convicção. Como posso ter certeza? Otávio pensou sobre a pergunta. Como provar para alguém que você é capaz de uma transformação que nem você tem certeza de conseguir? Você não pode ter certeza, ele admitiu. Vai ter que confiar. E eu vou ter que merecer essa confiança todos os dias. Helena o estudou vendo a honestidade brutal na resposta dele. Otávio, você entende que isso significa que nossa vida vai ter que ser completamente diferente do que a gente planejou? Como assim? Você vai ter que aprender a me incluir nas suas decisões. Vai ter que me contar sobre seu dia, sobre seus problemas, sobre seus medos. Vai ter que dividir espaço emocional comigo. Eu sei. E eu vou ter momentos de insegurança. Vou precisar de reasseguramento às vezes. Vou questionar suas prioridades quando sentir que estou sendo deixada de lado. Otávio acenou. Eu entendo. Tem certeza? Porque isso vai ser muito diferente de qualquer relacionamento que você já teve. Helena, ele disse, finalmente se levantando e se sentando na cadeira ao lado dela novamente. Eu nunca tive um relacionamento de verdade, só tive arranjos, acordos, conveniências. E agora você quer ter um relacionamento de verdade? Eu quero aprender a ter um relacionamento de verdade, com você. Helena sentiu o coração acelerar. Mesmo sabendo que vai ser difícil, que você vai ter que sair da sua zona de conforto constantemente? Principalmente por isso, ele disse. Porque esses 2 dias me mostraram que minha zona de conforto era na verdade uma prisão. Eu estava vivendo uma vida vazia, Helena. Rica, bem-sucedida, mas completamente vazia. E você acha que eu posso preencher esse vazio? Otávio refletiu sobre a pergunta. Acho que nós podemos preencher o vazio um do outro, se a gente conseguir construir algo real juntos. Helena se levantou e caminhou até a varanda, olhando o mar. Otávio a seguiu, ficando ao lado dela. Otávio, ela disse sem olhar para ele. Eu vou fazer uma última pergunta, e eu preciso que você seja brutalmente honesto. Pode perguntar. Se nós tentarmos isso, um casamento de verdade, com sentimentos reais, e não der certo, se descobrirmos que somos incompatíveis demais ou que você não consegue realmente mudar, você vai ficar comigo mesmo assim? Por conveniência? A pergunta o atingiu como um soco. Helena estava perguntando se ele aprenderia num casamento infeliz por interesses sociais e financeiros. Não, ele respondeu sem hesitar. Se tentarmos de verdade e não der certo, se você não conseguir ser feliz comigo, eu te deixo ir. Mesmo que isso prejudique sua carreira política? Mesmo que isso prejudique minha carreira política. Helena se virou para ele, surpresa com a firmeza da resposta. Por quê? Porque agora eu entendo que uma vida bem-sucedida mas vazia não vale nada. E porque você merece ser feliz, mesmo que não seja comigo.
Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto novamente. Você realmente mudou, não mudou? Ainda estou mudando, ele corrigiu. E vou continuar mudando. Para melhor, espero. Eles ficaram ali parados na varanda, lado a lado, olhando o paraíso tropical que os cercava. Pela primeira vez desde que chegaram a Bora Bora, o silêncio entre eles não era constrangedor. Era promissor. Otávio, Helena disse finalmente. Eu quero tentar, de verdade. Não um casamento de conveniência disfarçado de relacionamento. Um relacionamento real, com todas as dificuldades e alegrias que isso implica. Eu também quero. Mas vamos com calma, ok? Vamos nos conhecer de verdade primeiro. Como duas pessoas que estão se descobrindo. Otávio acenou. Como você quiser. E você vai ter paciência comigo quando eu for insegura demais? Vou ter paciência. E eu vou ter paciência com você quando você for frio demais ou quando priorizar trabalho sem perceber? É um acordo, ele disse, estendendo a mão. Helena olhou para a mão estendida e sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Otávio viu dela desde que se casaram. Acordo, ela disse, apertando a mão dele. Mas em vez de soltá-la, Otávio entrelaçou os dedos com os dela. Helena. Sim? Posso te fazer um pedido? Depende do pedido. Você pode. Você pode jantar comigo hoje à noite? Na suíte presidencial. Eu prometo que não vou trabalhar, não vou olhar o celular, e vou fazer 1000 perguntas sobre você. Helena riu, uma risada leve, musical, que fez algo se acender no peito de Otávio. 1000 perguntas? Pelo menos. Tenho muito o que recuperar. Ok, ela disse. Mas eu também vou fazer perguntas sobre você. Sobre mim? Não tem muito o que saber. Tenho certeza de que tem. Por exemplo, qual é sua cor favorita? Otávio parou para pensar. Você sabe que eu nunca pensei nisso. Então essa vai ser a primeira pergunta do jantar. Eles caminharam de volta para dentro do chalé ainda de mãos dadas. Helena pegou algumas roupas da mala que havia trazido para o quarto reserva. Às 8? Perguntou Otávio. Às 8, ela confirmou. Helena? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por me dar uma segunda chance. Por me ensinar que sentimentos não são fraqueza. Ele hesitou, escolhendo as palavras. Por me fazer querer ser um homem melhor. Helena se aproximou dele, hesitante. Tocou levemente o rosto dele com a mão livre. Otávio, você não precisa ser um homem diferente. Só precisa ser você mesmo, mas com o coração aberto. E pela primeira vez na vida, Otávio Carvalho entendeu a diferença. Naquela noite, eles jantaram na varanda da suíte presidencial. Otávio descobriu que sua cor favorita era azul marinho, que Helena adorava música clássica, que ela havia sonhado em ser pianista antes de desistir para ajudar o pai. Helena descobriu que Otávio tinha medo de altura, que colecionava relógios antigos em segredo, que sempre quis ter um cachorro, mas nunca teve tempo para cuidar de um. Conversaram até as 2 da manhã, e quando finalmente foram dormir pela primeira vez, se desejaram boa noite de verdade. O paraíso tropical havia testemunhado o nascimento de algo que nenhum dos dois esperava. Um amor real, construído sobre uma base sólida de honestidade, perdão e segundas chances. Às vezes, os melhores relacionamentos nascem dos piores começos. E às vezes, chamar alguém de erro pode ser o primeiro passo para descobrir que essa pessoa é, na verdade, exatamente o que você precisava para se tornar completo.